Estou aqui na 14ª Subdivisão Policial e olha, o último final de semana bastante agitado aqui na nossa cidade. Várias apreensões aí por embriaguez no volante, né, e também homicídio, achado de cadáver. Está lembrado que a gente noticiou aqui dentro do combate o desaparecimento, né, de um cidadão que havia desaparecido desde o dia 7 de setembro, o João Maria Bueno, isso mesmo. Acharam o cadáver dele aqui na nossa região. Mas o Dr. Ítalo Biancardi Neto vai conversar conosco para trazer informações aí do último final de semana que foi bastante agitado aqui em nossa cidade. Tudo bem, doutor Ítalo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Bom, começando aqui a nossa conversa sobre o final de semana. Foi inclusive realizado blitz aí no Jordão e várias pessoas foram pegas aí dirigindo embriagado, doutor. Perfeitamente, houve essa blitz da Polícia Militar nessas imediações do Jordão e foram apreendidas, presas em flagrante diversas pessoas, em torno de 6 a 8 pessoas envolvidas com embriaguez ao volante, inclusive motoqueiros, que então haviam acabado de ingerir bebida alcoólica, estava dirigindo sob a influência de álcool, evidentemente uma situação de risco à integridade alheia e, portanto, foram capturados presos pela polícia, submetidos ao exame bafômetro, que acusou a quantidade superior à permitida por lei, sendo então apresentados aqui na 14ª SDP, onde foram autuados em flagrante e já arbitrada fiança criminal, conforme ele faculta prestar a fiança, conforme a lei determina. Muito bem. Doutor, outra situação também mais um homicídio aqui na nossa região. O Rubens Neves da Rocha foi assassinado a marteladas? Corretamente. Foi encontrado então o cadáver dessa pessoa no interior da sua residência, que estava caído ao chão em decúbito dorsal, e se verificou então que ela havia sido assassinada e o agressor, o infrator, se utilizou em princípio de um instrumento como um pedaço de madeira ou uma barra de ferro para atingir essa pessoa à altura da cabeça dela, produzindo uma grave lesão que foi fulminante, levando a mesma a óbito. Constatamos no local também, através das investigações preliminares, que possivelmente tenha acontecido uma briga entre a vítima e o agressor em função dos vestígios materiais encontrados no local, sangue espalhados pela residência, denotando, portanto, também que realmente havia uma pessoa na residência com ele, porque foi encontrado copos de bebida alcoólica no local, mais de um, então dando a ideia clara e distinta que havia no mínimo 2 pessoas no local e que possivelmente deve ter havido algum desentendimento que resultou numa luta corporal. Possivelmente pode ter iniciado do lado de fora da residência mesmo e depois então com a possibilidade dela ter corrido para o interior da sua casa, onde então ela foi atacada provavelmente de surpresa pelas costas, com uma pancada muito forte e violenta na cabeça e portanto acabou indo a óbito no local. Outra situação, doutor Ítalo, aqui pela 14ª, um brilhante trabalho, né, inclusive dos policiais da Polícia Civil. Foi achado o cadáver daquele cidadão que estava desaparecido desde o dia 7 de setembro, o cadáver do João Maria Bueno. Corretamente, há cerca de 2 meses atrás houve o desaparecimento dessa pessoa, pelo menos é o que havia sido noticiado no momento, se encontrava então desaparecido por esse período já, e nesse final de semana, portanto, uma pessoa se encontrava na colônia Socorro, no distrito Entre Rios, trabalhando na lavoura, e acabou então um animal, um cachorro, apareceu próximo desse cidadão que se encontrava trabalhando nessa lavoura, com um pedaço de osso na boca, e ele suspeitou então, foi até o local e viu que constatou que se tratava de uma ossada humana, e em seguida foram então acionados aí as forças policiais para o local, juntamente com a criminalística e também o Instituto Médico Legal, recolheram portanto essa ossada, confirmando que era uma ossada humana. E em seguida, no dia de hoje pela manhã, familiares desse desaparecido estiveram no ML e acabou então, portanto, reconhecendo que se tratava do cadáver, membro dessa família, que se encontrava então desaparecido por esse período, e reconheceram através das vestes e também através de platinas que ele tinha na perna, que há muito tempo atrás essa pessoa já na cidade de Irati havia sofrido um acidente e acabou então quebrando as 2 pernas e foi colocado platina em ambas as pernas, no fêmur. Então, através desses elementos, a família reconheceu tanto pelas vestes como por essas platinas na perna dele, então ficando então definitivamente reconhecido o cadáver como desse desaparecido. E também já obtivemos informações do Instituto Médico Legal de que essa pessoa também tem um ferimento grave na cabeça, nessa ossada, no crânio dessa pessoa. Então, portanto, ela foi assassinada. Então, a hipótese de que ela foi realmente espancada na cabeça também.
indo a óbito nesse local, onde foi desovado nesse local o cadáver. E quando ela desapareceu, ela estava de posse de um veículo automotor, um Volkswagen Gol, ano 2000, e esse veículo está presentemente também desaparecido. Há uns dias atrás também populares encontraram a carteira dessa vítima atrás da empresa de Masa. Então provavelmente os agressores, os infratores dessa vítima, além de levar o carro dela, também levaram a carteira foi abandonada nessa localidade. O carro ainda se encontra presentemente desaparecido, possivelmente pode estar ocultado ou se aproveitaram de alguma forma dos proventos desse veículo, né? E, então, portanto, estamos aí trabalhando com a hipótese agora de latrocínio, ou seja, quando a pessoa mata para roubar em função do encontro dessa carteira e do veículo que se encontra ainda desaparecido. Essa pessoa foi morta, segundo o Instituto Médico Legal, será que 2 meses atrás ou recentemente aconteceu isso aí, doutor? Exatamente. Certamente, no dia do desaparecimento dela, é o período que ela teria, então, sido assassinada, até porque o cadáver já, quando foi encontrado, não sei, esse final de semana, já estava em estado avançadíssimo de putrefação, então, portanto, aí, um período condizente à data do desaparecimento dessa vítima. Que coisa, hein? Então tá certo. Para nós finalizarmos aqui a nossa participação, a sua participação conosco, doutor, e aquela situação do rapaz da C10, da S10, aliás. Perfeitamente. Ali as investigações já estão quase praticamente concluídas, a autoria já está definida, inclusive o próprio infrator, seu Alcides Moraes, confessou a autoria dos disparos, embora tenha argumentado a legítima defesa, que nós conseguimos, então, através das investigações criminais, com a perícia no local e também com a prova testemunhal e também com as diligências efetivadas na residência dele e ainda mais com o trabalho dos investigadores, o trabalho empírico da polícia, nós conseguimos então refutar por completo o álibi dele, que ele alegou legítima defesa. Então constatamos que ele não estaria ao abrigo dessa excludente de ilicitude, então portanto aí ele agiu mesmo violentamente, com grande ímpeto violento contra as vítimas, assassinando uma e quase matando a outra também, e depois empreendendo a fuga com o objetivo justamente de evitar as responsabilidades civis, penais e administrativas que decorreriam daquele sinistro que ele provocou em estado de embriaguez, certamente, com certeza provável, em função das provas que nós conseguimos, materiais, periciais e testemunhais e empíricos que conseguimos reunir ao bojo do inquérito policial. Então, portanto, como ele tinha dado causa ao sinistro, tentou se evadir, a vítima tentou, então, de uma forma, persuadi-lo a permanecer no local. Todavia, para evitar a presença policial no local, que certamente iria constatar e efetivar a culpa dele sobre esse sinistro, ele acabou então efetuando esses disparos, assassinando a vítima e a outra também ferindo gravemente, para justamente fugir dessas responsabilidades pelo trânsito. Todavia, progrediu para uma ação criminosa muito mais grave, ceifando a vida de uma pessoa e quase da outra também. Parabéns pelos trabalhos, doutor Ítalo. Nós queremos agradecer a gentileza da sua participação e a TV Difusora sempre estará à disposição da Justiça. Obrigado, nós agradecemos da mesma forma. Doutor Ítalo Biancardi Neto, falando sobre vários assuntos, né? Aqui na nossa região, várias pessoas aí dirigindo embriagada, né? O João Maria Bueno, né? Ele que estava desaparecido desde o dia 7 de setembro, foi encontrado, então, portanto, seu cadáver aqui na nossa região. E de parabéns aí à Polícia Civil pelos trabalhos realizados nas investigações pertinentes aqui dos casos de Guarapuava. As imagens do Benedito Portela, Luiz Vieira, para você que está ligado na Difusora.